Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta quarta-feira, dia 2 de março de 2022, está no ar. Quarta-feira de cinzas, dia de lançamento da campanha da Fraternidade, pela Igreja Católica. E, infelizmente, hoje é o 7º dia de fortes ataques das forças russas sobre a Ucrânia. Fique ligadinho a partir de agora nos nossos destaques de hoje. No 7º dia de ataques russos na Ucrânia, o terror se espalha, enquanto parte da população corre numa tentativa desesperada de deixar o país, enquanto diferentes alvos são bombardeados e cidades ocupadas, a alma ucraniana resiste, inclusive diante dos tanques de combate. Quarta-feira de cinzas e a Igreja Católica dá mais voz à educação e à esperança ao lançar a campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Também sobre a guerra, a Assembleia Geral da ONU em Nova York aprovou agora há pouco a resolução que condena a invasão da Ucrânia. Foram 141 votos a favor. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Chegamos ao 7º dia de ataques militares da Rússia em território ucraniano. É mais um dia de terror no país, um dia que começou sob fortes ataques em várias cidades. O Serviço de Emergência da Ucrânia disse hoje que pelo menos 2.000 civis já morreram, vítimas desses ataques que não cessam. As imagens por todo o país são assustadoras. Mostram a destruição não apenas de pontos estratégicos, como pistas de aeroportos, como esta cervejaria em Luhansk, bombardeada hoje, no início da tarde na cidade, ou a própria torre de rádio e TV em Kiev, que acabou deixando 5 mortos ontem, depois do bombardeio. As imagens mostram um avanço que destrói regiões residenciais inteiras, regiões de comércio, onde é grande a circulação da população civil, inclusive de crianças. Em Kharkiv, a ofensiva continuou muito violenta ao longo de toda a quarta-feira. Os ataques destruíram ontem à noite ainda os prédios da escola militar ucraniana. Dos edifícios, pouca coisa sobrou. Um albergue, uma escola militar e uma fábrica de tanques foram atingidos. A fumaça depois das explosões era vista de vários pontos da cidade. Também em Kharkiv, não bastou ontem o míssil que atingiu o edifício histórico, onde ficava a sede do governo. Hoje, os mísseis também atingiram o prédio da polícia. A universidade, depois das bombas, ficou em chamas. Em outro ponto do país, na cidade de Zitomir, que fica na região noroeste da Ucrânia, as equipes de resgate esta madrugada corriam em busca de sobreviventes depois de novos ataques. Foi um ataque aéreo que atingiu pelo menos 10 prédios residenciais. O Serviço de Emergência da Ucrânia confirmava na manhã desta quarta, aqui no Brasil, começo da tarde na Ucrânia, pelo menos 2.000 civis mortos, desde o início dos ataques russos, há uma semana. Quem fica escondido em seus apartamentos e mantém um pouco de sangue frio diante do terror, registra tudo. De ataques aéreos, como o que veio após o voo rasante deste caça russo, até as explosões assustadoras que chegam cada vez mais perto. Em Kharkiv, as tropas continuam a avançar. No sul do país, o exército russo, que com seus homens ocupava ontem uma estação de trem em Kherson, afirmou já estar com o controle da cidade, que tem 250 mil habitantes. O prefeito negava a tomada de Kherson, apesar da invasão russa. Outra cidade litorânea, Mariupol, também esteve sob fortes ataques nas últimas horas. Está cercada e cidadãos estão sendo impedidos pelos russos de deixá-la. Ao mesmo tempo que parte da população tenta sair de Mariupol, outros moradores não se intimidam com as máquinas de guerra, gritam e se posicionam no caminho dos veículos russos que tentam avançar pela cidade. Hoje, Mariupol é também uma cidade desabastecida. Não há mais fornecimento de água, de acordo com informações do prefeito. A cidade de Kiev, nesta quarta-feira, estava sob a neve.
E o prefeito Vitaly Klitschko alerta que o comboio de tanques está se aproximando, lentamente, mas cada dia mais perto da capital do país. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o governo russo quer apagar a história de um país com 40 milhões de habitantes e quer também apagar o país do mapa, com os ataques que não cessam. Zelensky, além de divulgar o número das vítimas civis na Ucrânia, 2.000, também destacou que aproximadamente 6.000 militares russos teriam morrido ao longo destes 7 dias de ataques. Os dados não foram confirmados e os últimos números do Ministério da Defesa da Ucrânia apontavam 1.000 militares russos vítimas da guerra. O desespero que a guerra traz é refletido de diferentes maneiras na população. Nessas imagens, a correria, a pé ou de carro. É a multidão que se espreme nas estações na tentativa de deixar a capital Kiev. Nessas outras, ucranianos, também angustiados e com medo, mostram a força de uma nação. Ao cercar um tanque russo, o hino do país, que traz toda a história de um povo, é muito mais poderoso do que qualquer bala de canhão. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse conflito, que envolve aí toda a Europa e a preocupação do mundo inteiro. Com o planeta sofrendo a dor desta guerra, nesta quarta de cinzas foi lançada a campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor. O início da quaresma foi marcado pelo lançamento da campanha da Fraternidade de 2022 em uma solenidade no Colégio Instituto de Educação de Maringá, que contou com a presença de autoridades civis e religiosas. Com o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, a campanha da Fraternidade deste ano tem como propósito ser um caminho para que os cristãos vivam a espiritualidade quaresmal com o sentido de mudança e transformação pessoal. Essa é a terceira vez que a campanha da Fraternidade traz a educação como tema. Agora é o momento da gente falar um pouquinho da educação, porque nós temos que montar ações para poder recuperar aquilo que já foi perdido, né? E então a parte do professor, o educador, ele tem que se prover para a parte humanizadora de ajudar os nossos alunos. Em 2022, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, ele vem desafiar toda a humanidade para um novo humanismo solidário e passa pela educação. Por isso ele quer uma educação global, ele quer uma economia fraterna, a economia global, para que de fato se faça uma revisão de todos os mecanismos que dinamizam a sociedade para que ela caminhe em direção da justiça, da fraternidade, da solidariedade, de um cristianismo humano conforme Jesus pregou. É uma campanha muito importante, que merece aí toda a reflexão, principalmente da comunidade católica. Em Petrópolis, continuam as buscas por mais vítimas da tragédia. Buscas que já completaram 2 semanas. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encerrou as buscas por vítimas no Morro da Oficina, no município fluminense de Petrópolis. Só neste local foram encontrados 93 corpos. Mas as buscas continuam na Chácara Flora e também em rios do município. Esta semana, o corpo da menina Alana, de apenas 4 anos, foi encontrado depois de 12 dias de buscas. A mãe dela também morreu na tragédia. Cerca de 230 militares trabalharam sem parar desde o dia 15 de fevereiro. Foram mais de 100 postos de buscas e mais de 640 bombeiros do Rio de Janeiro e de outros estados, além de mais de 50 cães farejadores. Mais de 200 pessoas perderam a vida nessa tragédia vivida pelos moradores de Petrópolis. As equipes de salvamento conseguiram resgatar 24 pessoas com vida. Segundo a Polícia Civil, ainda 20 corpos de vítimas desse pesadelo em Petrópolis não foram identificados. Ainda há muito trabalho, para que a população de Petrópolis possa se reerguer. De acordo com informações oficiais da Defesa Civil, já estão confirmadas 231 mortes, consequências aí dessa tragédia em Petrópolis. Vamos para o próximo bloco? A seguir, em Nova York, a Assembleia da ONU aprova a resolução que condena a invasão da Ucrânia.
Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o Brasil, são 4h39 da tarde agora. Olha só, e a gente volta, né, a falar a partir de agora sobre os ataques aí da Rússia contra a Ucrânia e todas as reações pelo mundo. Hoje, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução contrária à invasão, né, do país no leste europeu. Foi uma aprovação por ampla maioria, 141 votos a favor, inclusive o voto do Brasil, 5 votos contrários e 35 abstenções. Foram 3 dias, né, de encontro extraordinário aí, mais de 100 países participaram, discursaram no Fórum da Assembleia Geral da ONU, defendendo a paz e a segurança. Aqui com a gente, como todos esses dias anteriores aí, acompanhando esse conflito, né, está o Jusinei Cardoso, nosso correspondente ao vivo de Roma, trazendo também mais detalhes para a gente fazer uma análise de tudo que ocorre, né? Jusinei, começo contigo perguntando o que dizer desse resultado e o que representa esse resultado da aprovação dessa resolução hoje em Nova York, na ONU. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, já era um resultado esperado e demonstra aquilo que o mundo está ouvindo há praticamente uma semana. Rússia isolada e um movimento muito importante da grande maioria das nações no sentido de condenar a invasão que aconteceu na quinta-feira da semana passada e que hoje completa 7 dias. O que a gente viu diante das discussões da ONU foi uma união de esforços no sentido de fazer com que a Rússia perca forças, né? E como você mesmo mencionou, dos 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, 141 se mostraram favoráveis à condenação da Rússia. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para as falas que foram pontuadas durante essas discussões. Foram 3 dias de discussão, só para a gente lembrar aqui para os nossos telespectadores, que começaram na última segunda-feira. Uma delas que eu gostaria de trazer aqui é a do próprio embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, o Sergei Kyslytsya, ele que comparou o presidente russo a Hitler. Ele comparou Putin a Hitler usando a seguinte frase: há mais de 80 anos, outro ditador tentou resolver a questão de outro povo. Ele falhou e foi o mundo que respondeu de forma resoluta e unida, exatamente como está acontecendo agora durante essa discussão entre Rússia e Ucrânia. E um outro ponto que talvez a gente possa destacar aqui como importante foi a declaração do próprio embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, ele que disse o seguinte, entre aspas: o Brasil continua a exortar todos os atores e desescalar e renovar os esforços em favor de um acordo diplomático entre a Ucrânia e a Rússia para o restabelecimento da segurança e da estabilidade da região. Fecha aspas. 2 declarações importantes aí que mostram um pouco desses posicionamentos favoráveis. Queria abrir um parênteses aqui para a gente citar uma das abstenções. Foram 35 no total, como você mesmo colocou, e uma das que me chamaram a atenção foi a da China. Ainda ontem a gente estava comentando sobre esse telefonema que aconteceu entre os ministros das relações exteriores dos 2 países, Ucrânia e China, vendo esse telefonema como uma possibilidade de a eventual apoio da China em relação às demandas da Ucrânia. Mais uma vez, a China manteve aquela posição que já vinha mantendo desde o início, de imparcialidade, e isso tem um motivo, Odilon. Porque, de um lado, a China tem como propósito com a Ucrânia manter as relações comerciais, sendo a China o principal parceiro comercial da Ucrânia. De outro lado, quer fortalecer os laços militares com a Rússia em função desse alinhamento que tem contra os Estados Unidos. Então, já era uma postura esperada. E dentre as 5 manifestações contrárias, estão aí Belarus, que é um aliado da Rússia histórico, né, e onde estão acontecendo, inclusive, algumas das negociações para um eventual cessar-fogo. República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte. Eritreia, que é um pequeno país na África Oriental, Síria e, claro, Rússia, que não votaria contra si mesma. Esse é o placar das votações na Organização das Nações Unidas. Jusinei, completando aí, né, só trazendo mais informações a tudo que você nos traz, a Ucrânia, sem dúvida, com esse gesto, né, com essa votação expressiva na ONU, sem dúvida ela conta com a força aí de praticamente todo mundo, né, que é contrário à guerra. A acusação da maior parte da comunidade internacional acusa Vladimir Putin de violar o artigo 2 da Carta das Nações. O artigo 2 pede aos integrantes ou aos membros, né, que não recorram a ameaças ou à força para a solução de conflitos. Então, muito baseada nesse artigo 2, é assinada aí por
141 países, né, essa resolução da ONU. Em defesa, a Rússia se manifestou também, né, disse que realmente se mostra... A Rússia sustenta que a invasão da Ucrânia é um ato de legítima defesa. Essa é a posição dos russos, ao argumento de que não foi, portanto, a Rússia que deu início a esta guerra. As operações, segundo eles, foram iniciadas na região do Donbass, próxima à fronteira com a Rússia, e contrária, com atos militares aí contrários, né, às posições ucranianas. Esse é o argumento dos russos. Agora, mudando um pouco de assunto, mas eu quero você presente aqui com a gente também, Jucinei. Eu gostaria de falar mais uma vez, já começamos com esse assunto no início do jornal, sobre a campanha da fraternidade. Aqui em Curitiba também houve o lançamento dessa campanha. Eu quero convidar você de casa a acompanhar a reportagem. Que o Senhor Deus nos acompanhe nesse tempo de campanha da fraternidade. Que a luz do seu Espírito ilumine nossos pensamentos, nossas iniciativas, nossos diálogos, nossos anseios. Foi com a oração do arcebispo Dom José Antônio Peruso, junto aos representantes da igreja, que se deu início à campanha da Fraternidade 2022 em Curitiba. O objetivo geral esse ano é promover diálogos a partir da educação. Celebrada no período quaresmal, a campanha da Fraternidade de 2022 leva o tema Fraternidade e Educação, onde durante todo o ano de 2022 será tratado sobre a diferença entre o ensinar com a educação que leva o amor. Por que falar com sabedoria e ensinar com amor? Porque senão não é educação. É apenas ensino, seria apenas transmissão de conhecimentos. E olha, muitos educandos vão levar na sua memória, e talvez só aquela recordação de amor tenham, a da escola, porque as nossas famílias estão tão dilaceradas, de maneira que a sabedoria pronunciada, o amor transmitido, é capaz de superar muitíssimas limitações. Dom Peruso ainda refletiu sobre a guerra que Rússia e Ucrânia estão travando e mais uma vez destacou a educação, que é um dos pilares da paz. Algumas imagens mostram, falo da guerra desses dias, mas muitas outras, de bênçãos aos tanques que bombardeariam o povo ucraniano. É o nome de Deus aí. É preciso uma reflexão. Alguém tem que começar em algum lugar. Mas felizmente há maravilhosas experiências de compreensão do que significa educar com inspirações humanizadoras e, se for por motivos de fé, também a educação pode se tornar uma espécie de altar onde se oferece a Deus o melhor do que temos. E em Curitiba, durante todo o ano, a igreja pretende orientar a comunidade com palestras, seminários e atividades também para as crianças sobre o lema da campanha: Fala com sabedoria, ensina com amor. É isso mesmo, o mundo precisa de reflexões, né? Estão aí as mensagens do arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Jucinei Cardoso, o lançamento da campanha da fraternidade aí no Vaticano, como foi? Quais as principais mensagens do Papa também em relação a essa guerra? O Papa Francisco, Odilon, lançou uma mensagem referente à campanha da fraternidade brasileira. Eu me permito ler um trechinho dela, muito rápido, abre aspas. Desejo de todo o coração que a escolha do tema fraternidade e educação torne-se causa de grande esperança em cada comunidade eclesial e de efetiva renovação nas escolas e universidades católicas, a fim de que, tendo Cristo como modelo de seu projeto pedagógico, transmitam a sabedoria, educando com amor. Fecha aspas. Foi esse o desejo do Papa Francisco para a campanha da fraternidade no Brasil. Assim que seja. Assim seja. E o Vaticano também muito preocupado, né, com os combates que não cessam na Rússia. Hoje foi motivo de manifestação mais uma vez do Papa Francisco. Agradeceu inclusive o povo polonês que está abrindo as portas para os refugiados e pediu mais uma vez para que as populações façam um exame de consciência. Façam paz, não façam guerra.
planeta precisa disso diante dessa situação tão preocupante. Jucinei, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Pauta Aberta. Amanhã tem mais conversa entre a gente. Uma ótima noite para você aí na Itália. Obrigado, boa tarde para vocês. Valeu. Gente, quarta-feira de cinzas é data em que se inicia o tempo de reflexão, sacrifícios e promessas para os católicos. Depois do Pauta Aberta de hoje, que está no finalzinho, eu convido você a acompanhar a reapresentação da homilia feita por Padre Reginaldo Manzotti hoje na missa do meio-dia. Um momento para pedir bênçãos e se preparar para a Páscoa, a principal celebração do cristianismo. Com a imposição das cinzas e durante os 40 dias, nós temos agora a oportunidade de preparar a nossa vida. A você de casa, muito obrigado pela companhia, um excelente fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Até lá.